A gente tentar responder a seguinte pergunta: qual é o maior mal que existe? Se você for falar isso para quem trabalha na economia, eles vão puxar algum aspecto relacionado à economia, algum sistema econômico que traz um mal para a sociedade. Se você for trabalhar, fazer essa pergunta para alguém do ramo da sociologia, eles vão tentar trazer uma resposta a partir da sociologia, né? Se você for trabalhar com alguém, ou fazer essa pergunta para alguém que trabalha ou estuda, ou é da área do meio ambiente, você perguntar qual é o maior mal, ele vai tentar trazer uma resposta a partir do meio ambiente. Então, assim é a situação. Contudo, quando nós recorremos às Escrituras Sagradas, percebemos que o maior mal é o pecado. O pecado é o maior mal. E tudo de ruim que existe em nossa vida, em torno da nossa vida, é consequência do pecado. E Gênesis capítulo 3, ele trata isso de uma maneira muito clara, o quanto nossa vida ela está afetada pelo pecado, nos mínimos aspectos. O pecado afetou nossa vida do nosso relacionamento com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso vizinho, com o meio ambiente, com o nosso relacionamento com Deus, de uma maneira que você às vezes nem imagina o quanto isso afetou a nossa vida. E eu quero pensar com vocês nessa manhã justamente em Gênesis capítulo 3, e à medida que nós terminarmos de ler esse texto, preserve sua Bíblia aberta, tá? Nós iremos sempre recorrer ao texto, nós iremos estar avaliando algumas questões aqui importantes. Gênesis capítulo 3, creio que é um dos livros mais fáceis de se achar, né, na Bíblia, né? É ele e o Apocalipse. Ruim é quando o pastor chega, procura aí Naum, Amós, Joel, camarada, até achar, né? Ok, irmãos, diz assim: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa.
em fadigas obterás sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Como sua fronte, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, aqui estamos diante de Ti e rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa vir ao nosso encontro nesse momento e possamos, ó Deus, entender a Tua voz por meio desse texto, possamos nos deleitar em Tua palavra, possamos ser advertidos, possamos ser confrontados, possamos ser, Senhor, orientados, guiados, e possamos, ó Deus, viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, nós cremos que esse texto foi um texto que retrata um acontecimento. Cremos que Gênesis 1, 2 e 3 é um registro histórico. Por que eu digo isto? Porque há alguns que afirmam e tentam ensinar que esses 3 primeiros capítulos não são históricos, não são literais. É apenas uma história ou um conto mitológico para explicar a origem do mal, tentando usar figuras para explicar como esse mal teve sua origem, ou como o mundo passou a ser o que é hoje. E quando teólogos liberais fazem isto, eles comparam a fé cristã e os 3 primeiros capítulos a mais uma mitologia de tantas outras religiões ou de tantos povos antigos que nós assim conhecemos, como por exemplo os gregos, que entendem que o mal veio por meio da caixa de Pandora. Abriram a caixa, alguém foi curioso, no que abriu, todo o mal veio sobre o mundo. Então, para alguns, Gênesis 1, 2 ou 3 não é literal. De fato, Deus não fez todas as coisas em 6 dias, inclusive o homem. Não existia um jardim, não existia uma árvore da vida, nem tampouco uma árvore do bem e do mal, não existia uma serpente, enfim, a serpente não falou com Eva, não existiu isso aqui. Isso aqui é uma maneira que Moisés achou para tentar explicar ao povo ali hebreu que como se deu a origem do mal. Contudo, nós cremos, irmãos, que de fato existiu um Adão, existiu uma Eva, existiu um jardim no Éden. Eu gosto de sempre dizer isso, né? O jardim, ele estava no Éden, e quando diz que é jardim do Éden, é o jardim do local, né? Éden é a terra, Deus criou a terra e colocou o nome dela de Éden. O termo Éden é aquilo que é aprazível, agradável, deleitosa, bela de se ver. E além dessa terra tão bela que Deus fez um jardim. E o termo jardim é o mesmo termo do hebraico e o grego para paraíso. Quando Jesus Cristo falou, hoje mesmo estás comigo no paraíso, é o mesmo termo para jardim. Então, o jardim que Deus colocou o homem, a casa, o habitat do homem, era um paraíso, não era uma coisa assim absurda, de belo, de bom, colocou todo tipo de árvore boa, enfim, de fato tinha esse jardim. Nós cremos que isso é literal, até porque isso é reafirmado a partir de outros textos. O Senhor Jesus, quando fala sobre o divórcio, ele fala a respeito do início, referindo-se a Adão e Eva. Quando Paulo vai mostrar que Jesus é o nosso substituto, ele faz, olha, Jesus é o segundo Adão. Não faria o menor sentido Paulo fazer a comparação de um ser histórico com um ser fictício, né? E dizer as consequências daquele trouxe o pecado e de Cristo trouxe a salvação. Então,
nós precisamos entender que, de fato, o texto de Gênesis capítulo 3 é um texto histórico. De fato, existiu Adão, Eva, de fato, existiu uma serpente que conversou com ela, de fato, existiu uma queda real. Eu quero que você compreenda que Gênesis 3 é real, isso aconteceu, e hoje estamos debaixo das maldições desse dia, do que aconteceu nesse dia, e é por isso que nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e vemos tantas coisas erradas, tantas coisas difíceis, o mundo de cabeça para baixo. Isso é consequência desse ato aqui, desse momento aqui em Gênesis capítulo 3. E isso é tão sério, que quando Moisés estava com o povo ali na campina de Moabe, o povo já presta a entrar ali, invadir, vencer Jericó, antes de Moisés ser promovido para a glória pelo próprio Deus, ele escreve Gênesis. Por que ele escreve Gênesis? Porque o povo de Israel estava rodeado de civilizações pagãs, e cada uma delas tinha uma versão ou uma história sobre a origem de todas as coisas e a origem do mal. E aí Moisés diz, Deus é claro, né, guiando Moisés, se eu não deixar aqui um registro da verdade, é muito capaz de Israel começar a absorver ideias. Eles já vinham passado lá tanto tempo lá no Egito, então já absorveu muita coisa dos egípcios, então eu preciso deixar aqui um registro de como Deus criou todas as coisas e de como foi a origem do mal. Então, esse texto também é da igreja, porque estamos rodeados de tantas ideologias que querem explicar a origem de todas as coisas, que querem falar a origem do mal, né? E quando você vai ler um pouco, você fica até abismado com algumas teorias. Como é que a gente que acredita nisso aqui? Então, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão de mundo, tem que partir da perspectiva de que Deus criou todas as coisas foram criadas, e Ele mesmo disse, o próprio Deus falou, é muito bom que eu criei, só que essas coisas que foram criadas por Deus foram afetadas pelo pecado e tornou a situação que hoje nós vivemos. Então, diante disso, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades nesse texto aqui, em Gênesis capítulo 3, e preste muita atenção para que você possa, à medida que eu for expondo, fazendo alguma ligação com o que nós vivemos hoje, para você entender que o modo do inimigo operar ainda é o mesmo, só às vezes muda um pouco a configuração, né? Ele muda um pouco a abordagem, a fruta é diferente, né? Mas a tentação, em suma, é a mesma, né? Primeiro, irmãos, nós estamos diante de um texto que apresenta para nós o tentador. Apresenta para nós que temos um tentador. Há alguém que vai nos tentar. E a maneira que esse tentador foi até a Eva para tentá-la foi caluniando a Deus. O texto diz que Deus, quando criou os animais, criou um animal serpente, e esses animais eram mais sagazes que todos os outros animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, o animal, foi feito por Deus. E Deus o fez, e pelo que nós percebemos aqui, pelo relato de Moisés, era um animal que se destacava entre os demais. E o termo sagaz, ele tem tanto um aspecto positivo como negativo. Positivo porque era um animal que sobressaía os demais, ele tinha um pouco mais de desenvoltura que os demais animais. Não sei como é que é essa desenvoltura, porque como o próprio Deus amaldiçoou a serpente, houve mudanças nessa serpente. Mas esse animal era um animal que tinha uma desenvoltura maior, talvez uma habilidade maior que os demais animais. No sentido negativo, sagaz aponta para um aspecto de que é traiçoeiro, que age de forma sorrateira, enganando aos poucos, conduzindo ao erro. Então, nós olhando para essa serpente, Moisés faz a seguinte avaliação: ele era um animal que foi criado por Deus com uma certa peculiaridade entre os demais, e o inimigo usou justamente essa habilidade desse animal para usar esse animal e tentar a Eva. É importante lembrar para os irmãos que quando Adão e Eva caiu, já havia tido a queda no mundo celestial, ou melhor, no mundo angelical, no mundo espiritual. O anjo que Deus havia criado, ele havia se rebelado contra Deus, se tornado o inimigo, o adversário, Satanás,
É importante dizer isso, que Deus não criou Satanás, tá? Como Deus não criou o homem pecador, ele se tornou pecador. Então Satanás se tornou Satanás quando se rebelou contra Deus, a sua natureza foi transformada, assim como a nossa foi transformada também. E aí ele ficou adversário, né? Adversário de Deus, e agora ele olha para a criação de Deus, a coroa da criação, né? Alguns podem até dizer que de repente a birra de Satanás com a gente é porque só o ser humano é imagem e semelhança de Deus, nem os anjos são imagem e semelhança de Deus. Diz como é que pode esses seres aí ser parecido com Deus, e eu estou aqui, não sou parecido com Deus em todos, né, enfim, de forma mais plena, né? E aí ele consegue usar essa serpente com essa habilidade que tinha maior que os demais animais, vai até a essa mulher. E aqui vem uma pergunta interessante: por que essa mulher não correu quando ouviu a serpente falar? Porque eu tenho certeza que Paula, né? Chegar em casa, o coelhinho dela falar, ela vai correr. No mínimo, diz assim: é um pastor mirando para orar para isso aqui, que tem demônio aqui desse negócio. Mas por que Eva não correu? Mas se Paula tivesse um papagaio, ela chegasse em casa e dissesse bom dia, ela dizia: opa, ele aprendeu uma palavra nova. Ela não ia ter nenhum medo. Então o que parece é que a serpente ela tinha uma certa proximidade ao ser humano, até porque diz, ó, entre os animais selvagens, ou selváticos e os domésticos, você é maldito. Então parece que é um animal que tinha uma certa proximidade à mulher. E talvez é possível que ela tivesse alguma habilidade de ter algum tipo de comunicação com o ser humano, porque não é estranho para Eva ouvir a serpente conversar com ela. É um diálogo bem amigável, né? Ela chega e diz: olha, Eva, né? E Eva, opa, pois não, o que é que você quer conversar comigo, né? Então não há um espanto da mulher. Acho que é isso, né? Um dia eu perguntei a um grupo de jovens: você tem cachorro? Ele falou: se você chegasse em casa, seu cachorro começasse a conversar com você, você ia correr. Depois Eva não correu quando viu a serpente conversar com ela. Por que ela não correu? Isso é uma pergunta que nos faz pensar que é possível que houvesse uma proximidade. Observe, veja como o inimigo é. Ele usa um animal que é o mais sagaz entre os demais animais, e talvez aquele que estava bem mais próximo a Eva, e disse: essa é a oportunidade. Tem aquela história que diz que é a oportunidade que faz o camarada, né? Então a oportunidade é o pé agora que eu vou aproveitar. E esse é o modo dele operar. Quando Jesus enjoou 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve o quê? Fome. O que é que o inimigo fez? Transforma as pedras. Essa é a oportunidade de derrubar esse camarada. Essa é a oportunidade. Então é importante entendermos isso. O inimigo ele vai sempre procurar a melhor oportunidade, a melhor oferta possível para poder tentar o homem. E aí essa serpente vai até a mulher, e agora usada pelo inimigo, né, por Satanás, por ele ainda ser um ser espiritual. A Bíblia mostra que os anjos, né, pelo menos os anjos que não caíram, em alguns momentos eles poderiam assumir forma humanas, né, e provavelmente Satanás em alguns momentos devem ter tido essa forma humana, em algum momento também possuir tanto o ser humano como, pelo menos eu creio, né, que existe possessão demoníaca. Não estou falando para uma igreja que eu creio que crê nisso, né, possessão demoníaca, né, há quem diga que é questão psicológica, né. Um dia alguém disse: manda essa mulher procurar um psicólogo, pastor. Não, precisa que a gente ore por ela e ela confessar seus pecados para que as coisas possam mudar a sua vida. Então, observe isso. Então ele vai, toma o corpo daquela serpente e começa a conversar com a mulher. E nessa conversa ele levanta uma calúnia contra Deus. Essa é uma das maneiras que o inimigo encontra para enganar os homens, caluniando a Deus. E qual é a calúnia que ele levanta? Primeiro ele começa uma conversa bem amistosa, né? E por isso que é muito perigoso você andar nos limites, né? Até onde eu posso ir. Aí ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A princípio ele falou uma verdade. Sim, de fato, foi assim que Deus disse, né? Um dia alguém perguntou: mas quem foi que disse a serpente que Deus disse isso? Ele disse: olha, quando o inimigo havia caído, ele estava lá, ele viu Deus dando a ordem, ele viu Deus dizendo a Adão como é que deveria ser, ele estava lá presente. Ele tem um conhecimento, ele não é onisciente, mas conhece muito mais do que eu e que você. E ela respondeu o seguinte: sim, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. É interessante que já vai um pouco além do que Deus havia dito, né? Deus, olha, não pode comer, agora nem tocar pode. Talvez Adão chegue e disse: mulher, se tocar nesse trem, tu vai se acapar todinha, você não toca nisso não.
que Adão ficou com a responsabilidade de ensinar a sua mulher, de orientá-la. Deus, ele deixou essa responsabilidade sobre ele. E aí, a serpente diz, não é bem assim. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer. Quando a serpente diz isso, é certo que você não vai morrer, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus não foi tão sincero com vocês. Deus não foi verdadeiro com vocês. Vocês não vão morrer. Isso já faz com que a pessoa diga, mas por quê? Como assim Deus vai morrer? Versículo 4 ainda. Versículo 5. Olha, Eva, Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, seus olhos vão abrir, vocês vão enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. A maneira que você, é como se fosse, a maneira que você enxerga o mundo é uma maneira limitada, Eva. Você está deixando de aproveitar o que o mundo tem para você, a beleza que há no mundo. Você não está conseguindo enxergar o mundo da maneira mais plena, Eva. Se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e você vai conhecer as coisas assim como Deus conhece, e você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Qual a ideia? Não vai ser mais preciso Deus vir até vocês para ensinar vocês, porque eu creio que Deus vinha todos os dias conversar com Adão e Eva para ser cultuado por Adão e Eva, porque eles cultuavam a Deus, e Deus também ensinar, dizer, olha Adão, quando você for plantar, plante desta maneira, é assim, porque Adão não nasceu um camarada formado, né? Ele não nasceu um agrônomo, tá? Ele não nasceu um biólogo, tá? Então Deus foi ensinando, explicando, dizendo para ele como ele deveria fazer as coisas e tal, e inclusive dizendo o que é o certo e o que é errado. Adão e Eva teriam o conhecimento do que era o certo e o errado, mas vindo da parte de Deus, Deus iria dizer para eles o que é o certo e o que é errado. Só que aqui, a serpente mostra um caminho. Você vai ter autonomia, você vai saber o que é certo e o que é errado, sem precisar que Deus te diga o que é certo e o que é errado. Não é preciso ele vir aqui dizer a você, olha, não pode isso, pode aquilo, tal. Você vai saber por si próprio o que é certo e o que é errado. E aí o texto diz que a mulher, quando escutou isso da serpente, achou esse fruto bom. Rapaz, que coisa interessante. Eu não vou precisar mais que Deus me diga o que é certo e o que é errado. Isso parece com o quê nos nossos dias? Não começou a fazer ligações? Eu não preciso Deus dizer para mim o que é bom, o que é ruim. Eu sei o que é bom, o meu interior vai dizer o que é bom. Bom é aquilo que eu gosto. Quando Deus dizia para Eva e para Adão, não façam isto, porque eu não quero que vocês façam isto. Agora eu faço isso porque eu quero fazer isso, eu sei o que é bom para a minha vida, né? É igual nossos filhos, né? Ou eu, né? Quando cheguei à fase adulta, minha mãe, eu sei o que estou fazendo da minha vida. E quando a gente quebra a cara, pai, mãe, me ajuda, né? Os mais antigos, os mais experientes sabem, né? Que os filhos é assim, né? Meu filho, não faça isso. Aí faz, e depois está lá, pai, vou ter que ajudar, eu sou pai, sou mãe, vou ter que ajudá-lo aqui, né? E aí o que acontece? Ele diz, a árvore era boa para comer, desejável para dar o que, irmãos? Entendimento. Ela percebeu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, era bela, olha, é saborosa, é bonita, não sei que árvore é essa, não sei que fruta era essa. A tradução católica vai sempre apontar para maçã, não sei porquê, né? Mas enfim, pode ter sido abacaxi, laranja, cravo, não sei que fruta era essa. A fruta também não tinha superpoderes, tá, irmãos? A fruta era uma fruta qualquer. A ideia era só para dizer, olha, vocês não podem passar disso aqui. Era para dizer, vocês precisam me obedecer, vocês precisam ser fiel a mim. Se vocês comerem disso aqui, mal vai acontecer sobre vocês. E aí o texto continua. E a mulher tomou do fruto, comeu, e também seu marido, não sei onde é que estava, mas de repente chega na hora e ela diz, olha, que coisa linda, come. Aí ele vai lá e pá, comem também. E aí, irmãos, se tornaram igual a Deus? O texto diz que abriram os olhos de ambos e perceberam que estava o quê, irmãos? Nu. Não se tornaram igual a Deus, mas a visão de mundo deles foram totalmente alterada. Então observe que essa é a estratégia de Satanás.
Primeiro, caluniar Deus, dizer que Deus não é tão bom como a Bíblia diz. O mundo hoje em dia diz o seguinte: olha, Deus não é tão bom como os crentes falam. Esses crentes não querem que você seja feliz. Esses crentes ficam dizendo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. É um negócio ruim ser crente, viu? O bom é dizer o seguinte: eu quero seguir meu coração. O bom é seguir os meus desejos, minhas inclinações. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que o inimigo tenta trazer para o povo hoje em dia. O que vale é a sua felicidade, o que vale é o seu prazer. O que Deus diz, pouco importa. Alguns vão dizer, Deus nem existe, ou Deus não está nem aí para você, siga a sua vida. E você vai ver, quando você se lançar aos seus prazeres, o quanto você vai ser feliz. Aí quantas pessoas se lançam aos prazeres, aí depois vê que não era bem assim. O camarada queria começar a experimentar um pouquinho de bebida, porque é bom, é bacana, é legal, daqui a pouco ela está viciado. O camarada está lá tendo um trabalho da família, a mulher, os filhos, envergonhando a família, às vezes tendo que recorrer, às vezes, à clínica para ser internado. O cara, não tem nenhum probleminha, você dá uma tapinha aqui nesse negócio aqui, é bem bacana, daqui a pouco o camarada está lá viciado também, daqui a pouco tendo que tomar as coisas dos pais, vender, enfim. Eu sempre digo isso, quer desejar amar uma família, desejo que nela tenha alguém com problemas com drogas. Meu amigo, isso envolve todo mundo. Você pode estar no outro lado do mundo, mas você está envolvido naquilo também, faz parte da família. É interessante isso. Eu digo por experiência própria, tá, irmãos? Observe, irmãos, que quando eles acharam que ia ser igual a Deus, na verdade, a vida deles mudaram por completo. E aí vem a segunda verdade aqui, nesse texto que eu quero pensar com vocês. A primeira é que o inimigo usa-se da calúnia. A segunda é que aquilo que parecia ser muito bom torna-se um desastre para a humanidade. Primeira coisa aqui é que eles perceberam que estavam nus. E quando perceberam que estavam nus, se envergonharam e fizeram o quê? Cintas com folhas para cobrir a sua nudez. Mas observe, rapidamente, volte lá, capítulo 2, versículo 25. Alguém lê para mim, por favor. Alguém pode ler, por favor? Você percebe que antes do pecado não havia nenhum problema de Adão e Eva ver sua mulher nua? Os dois, não tem havido problema. Eu não estou dizendo com isso que se o pecado não tivesse entrado, a gente seria sempre igual os indizinhos, todo mundo nuzinho. Não sei, não posso afirmar isso aqui, tá? Até porque Deus estava progressivamente se revelando a Adão e Eva. Então, tal que no jardim, eu acho que também não tinha casa. A casa deles era o próprio jardim. Aí por quê, pastor? Não tinha chuva. Não tinha insetos, não tinha muriçoca, não tinha maruim, não tinha mutuca, não tinha mosquito da dengue. O sol não queimava eles. Pensa num clima agradável, nem precisava de ar-condicionado, nem se abanar. Eu digo, talvez se deitasse na grama, nem a grama arranhava as costas dele, de tão bom que era o negócio. Para que uma casa dessa? E o teto era 1000 estrelas. A visão que eles tinham do céu à noite era uma coisa absurda, que coisa linda. O cosmo lá em cima assim, ser afetado pelo pecado. Tem ideia disso, irmão? A gente não tem não, tá? A nossa percepção, até mesmo do que é belo, é afetada pelo pecado. E hoje em dia que é mesmo, viu? A nossa percepção do que é belo ainda é afetada pelo pecado. Vamos lá. Eles não tinham problema com a nudez, mas agora que o homem olha para a mulher, já há um problema, já não consegue mais enxergar da mesma maneira, nem a mulher, o homem da mesma forma. Então já houve uma mudança de percepção. Aqui tem diversas aplicações. Aqui a gente pode entender a maneira que às vezes o homem não consegue tratar bem a mulher, não olha para ela mais como a sua esposa, que deve ser tratado com respeito, a mulher com o homem que deve submeter a ele. Aqui tem diversas aplicações aqui. Ou até mesmo, muitas vezes, o homem olhar para a mulher e já olhar com um olhar impuro para ela, aflora os sentimentos pecaminosos. Isso aqui tem muitas aplicações para isso aqui. A origem de muitos
problemas de comportamento entre o sexo oposto, tanto da mulher como o homem para a mulher, está aqui. Ele não consegue mais se olhar da forma correta, sem que haja pureza, já olha com maldade, porque houve uma mudança na sua percepção de enxergar. Então, aqui o pecado já trouxe sérias consequências da maneira como enxerga o outro, o próximo. Segunda questão aqui, ainda nesse texto, é que eles tentaram resolver o problema, e aqui inventaram a primeira religião. A primeira religião, quem inventou foi Adão. Eles acharam que o problema era fazer o quê? Esconder o quê? A nudez. Vamos esconder a nudez, Eva. Aí fez cintas para si, de quê, irmãos? Como o texto de lá, de figueira. O problema é a nossa nudez, vamos cobrir e está bom demais. Resolvemos o problema nosso. Está resolvido. A religião não é isso, né? Quando cria uma religião, né? É um caminho para que nós possamos resolver o nosso mal. Aí quando escuta a voz de Deus, acaba-se tudo. Não resolveu nada. Terceiro problema aqui do pecado. Primeiro foi a percepção do homem olhar um para o outro. Segundo, quiseram resolver o problema do pecado não em Deus, mas em si mesmo. Vamos providenciar o meio. Terceiro, é que o homem perde a sua comunhão com Deus. Meu querido, eu quero que você perceba uma coisa muito séria. O pecado rouba de você o prazer em Deus. Quando você começa a ver uma pessoa sem prazer de estar na congregação dos santos, louvando a Deus, orando, lendo as Escrituras, quando ela perde esse prazer, isso aponta para o pecado. Não, pastor, pode ser depressão, ansiedade, pode ser muita coisa, mas a raiz de tudo isso aí, a origem é o pecado. O pecado tira de nós o prazer, então tome muito cuidado com as decisões, com o caminho que você toma, porque pode roubar de você a alegria, o prazer, a satisfação de estar na presença do Senhor. O Salmo diz que o injusto não tem prazer na congregação dos santos. Perder a presença, perder o prazer pela presença, o ter medo da presença de Deus, aponta para o pecado. O texto diz assim, quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, o que é que eles fizeram, irmãos? Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. Primeiro que tentam se esconder daquele que não tem como se esconder. Como se esconder de Deus? O salmista diz, se eu subo na maior altura, tu lá estás. Se eu vou na maior profundidade, lá estás também. Se eu vou para um lado, para o outro, o Senhor Deus me conduz. Como é que eu posso me ocultar de Deus? Aqui uma coisa muito séria a ser dita, que o pecado roubou de nós a capacidade de desejarmos a Deus. Após o pecado, Adão e Eva não tiveram uma DR e disseram, vamos chamar Deus. Deus, vem cá, Deus, resolve o nosso problema. Pelo contrário, quando ouviram Deus, disseram o quê, irmãos? Por que às vezes quando a gente quer falar, irmão, eu queria falar com o Senhor, com você, meu irmão, o irmão sabe que está errando, pastor, depois, outro dia, tal hora, e fica dando aquelas escapadas, mas rapaz, como é que eu faço conversar com o irmão? Eu tive uma situação muito interessante, que um irmão, uma coisa errada aí, eu tentando conversar com ele, o camarada fugiu, terminou morrendo, eu não consegui conversar com ele. Ele não conseguiu, eu não consegui dizer, meu irmão, está errado, agora vamos corrigir isso aí, já que errou. Todas as vezes que eu marcava para conversar, ele não ia. Quando eu vou na sua casa, o camarada não vem que eu não vou estar. E quando a gente vem na rua, quando eu começava a puxar o assunto, eu falei, vai ser na rua agora mesmo. E o camarada, pastor, eu tenho que ir ali porque eu estou com pressa. E eu disse, meu Deus do céu, até que um dia ligaram, olha, fulano partiu. Então, quando o seu pastor chamar você para conversar, e aí você sabe o que é, que a gente sabe o que é, e você diz, não, pastor, deu outra hora. Opa, cuidado. Isso é o pecado tentando fazer com que você não obtenha um remédio para a sua vida. Que quando um pastor, ele procura alguém para conversar e advertir sobre os seus pecados, pelo menos é isso que deve ser, não é para te humilhar, não é para acabar com a tua vida, até porque o pecado já fez isso contigo, tá? Quem te humilha é o teu próprio pecado. Mas é para dizer, meu filho, há um caminho para a mudança. Deus quer mudar a tua vida. Há transformações. Caiu, o Senhor vai te erguer. Agora vamos lá. E aqui o homem fugiu da presença do Senhor. Não quero mais conversa com Deus. O homem perde o desejo de estar com Deus. O homem perde a comunhão com Deus. O pecado nos leva a perdermos a comunhão com Deus, irmãos. Nós perdemos isso aí.
Então, às vezes a gente tem muitas canções que diz: ah, Senhor, a minha alma anela por Ti, ah, como eu ansiava por Ti. A gente pode ansiar por Deus depois de regenerado. Antes disso, não, meu irmão. Antes de ser regenerado, a única coisa que a gente quer é distância de Deus. Se Deus esperasse 1000 anos por Adão e Eva se arrepender, estaria até hoje lá esperando, sei lá quantos anos, 10 mil, 20 mil anos esperando lá. E aí, Eva, é hoje? Adão, é hoje que vocês vão dar um passo para mim? Eu vou esperar o passo de vocês. Na verdade, é Deus que dá o primeiro passo. Lá do Éden, foi Deus que foi ao encontro do homem. Em Cristo, foi Deus que foi ao encontro do homem. Na pregação, foi Deus que foi o seu encontro. E nunca nós. Sabe de uma coisa, eu vou procurar uma igreja que eu preciso melhorar. Se você fez isso, é porque você já ouviu algo que disse que era lá o caminho que Deus ia te mostrar a verdade. Então, Deus sempre deu o primeiro passo. Então, essa história de que depois do pecado o homem pode dar o primeiro passo, só se for para trás, para frente não. O texto está nos mostrando isso. Adão e Eva disse: Senhor, pequei, vem aqui, Senhor, me socorra, Senhor. Socorro, Deus. Olha o que diz o versículo 9. Chamou o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente. Aqui é Deus dando oportunidade para o homem. Onde estás? Ele diz: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus diz: o negócio está ruim, né? Né, Adão? Tudo que eu disse que ia acontecer, você não acreditou, né? Versículo 11. Quem te fez saber que estava nu? Eu não disse para vocês. Em nenhum momento eu disse para vocês: Adão e Eva, vocês estão nus. Não ensinei isso para vocês ainda. É como se Deus dissesse: não ensinei isso para vocês ainda. Quem disse a vocês? Aí Deus continua: comeste da árvore do jardim, a árvore que te ordenei que não comesse? Aqui Adão teve a oportunidade de reconhecer seu pecado, irmão. Adão deveria dizer: Senhor, de fato, Senhor, eu pequei. Eu não fui fiel ao Senhor. Cometi um erro terrível, Senhor. Mas o que Adão faz? Ah, Deus, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se o Senhor tem que resolver alguma coisa, vai resolver com ela. Eu sou inocente. Eu fui levado ao pecado. Eu fui induzido ao erro. Quantas vezes a gente diz isso, né? Olha, pastor, eu estou errado, mas eu sou inocente. Eu fui induzido, né? Todo mundo é inocente na hora dessa, né? Qualquer coisa pode chamar Enio que ele vai advogar vocês aí. Aí ele continua, irmãos, aqui versículo 12, 13, né? Então disse a mulher: que fizeste? O que é que a mulher faz? É, Deus, eu fui fraca, dei ouvido à mulher. Foi isso? A serpente foi isso? Não. A serpente me enganou, eu comi. Não sei quem foi que fez fazer uma serpente assim para conversar comigo. Ah, Deus. O homem diz: olha, não foi eu, foi a mulher diz: não foi eu, foi a serpente. Quem fez a serpente? Então, no final da contas, quem é a culpa? Não é assim que a gente faz? O mundo está da maneira que está, a culpa é de quem? É Deus, é isso que o homem diz. Conversa com algumas pessoas, Deus é o culpado, por isso que o mundo está assim. Aí o camarada passa a vida toda fumando, aí quando tem um câncer de pulmão, fica: Deus, mas Deus, reclamando de Deus, se tu existe, me cura, e é agora. Aí o camarada enche a tampa, né, sai dirigindo do carro, e sai batendo, mata bem muito de gente, está presa: meu Deus, me ajuda, Senhor. Aí está a mãe dela, a mãe dele pedindo: pastor, olha para o meu filho, para Deus. Deus é bom, Deus pode livrar. Deus é bom, pode livrar, mas Deus também é justo. Ele tem que pagar pelo que fez. E aí, irmãos, a mulher diz: a culpa é da serpente. E aí Deus vai para a serpente. Mas percebe, irmãos, que isso mostra um aspecto de que o pecado trouxe o mal.
a desarmonia entre o casal, o homem diz que a culpa é da mulher, a mulher não assume, lança a culpa para a serpente, e aí isso mostra, irmãos, que toda agora a existência está afetada pelo pecado. Então não há mais harmonia, não há mais prazer em Deus, não há mais comunhão com Deus. Então o pecado, ele é um mal muito sério para a humanidade. Terceira questão, irmãos, é que há consequência para o pecado. A consequência pelo pecado aqui, a partir do versículo 14, Deus vai até a serpente e diz o seguinte: visto que fizesse isto, maldita és. Deus amaldiçoa o animal serpente, e ao mesmo tempo falando a respeito de quem a usou, possuiu, Satanás. Maldita és entre os animais domésticos e és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Alguns sugerem que esse rastejarás é que agora há uma mudança nela, que talvez outrora não rastejava. E esse rastejar e comer pó não é que ela se alimenta do pó, que a gente sabe que a serpente não come poeira, né? Mas a ideia é um viver de humilhação, rastejar, aponta isso. Ela vai ter que se contorcer no chão, né? Talvez tivesse uma outra maneira antes do pecado de se locomover. Houve mudança na serpente que a gente não sabe ao certo, mas que houve mudanças. Deus lança uma maldição sobre essa serpente. Haverá mudança de você. E aí Deus continua falando para a mulher, aliás, para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. E aí está falando agora, irmãos, de Satanás e da mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus está falando o seguinte: agora vai ter duas descendências nesse mundo, a da mulher e a da serpente, que é o inimigo. Antes que todo mundo faça essa pergunta, a serpente não teve relações com Eva e nem tampouco Satanás teve relações com Eva. Isso é impossível acontecer. Eu não creio que os anjos tiveram relações com seres humanos, porque eles são seres espirituais, não têm corpo, apesar de poder assumir forma humana, né? Mas eles não têm corpo, tá bom? E eles não podem se reproduzir, porque a mesma quantidade de anjos que Deus fez no início ainda continua a mesma quantidade de ser humano diferente. O ser humano tem a capacidade de se reproduzir, os anjos não, tá bom? Então vamos lá. A ideia é que na humanidade, Deus está dizendo: olha, vai haver uma tensão entre os descendentes da mulher e aqueles que pertencem à serpente. É isso que Deus está querendo dizer aqui para a serpente. E ele diz: olha, o descendente da mulher que aponta para Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, ela vai ferir o seu calcanhar. Então, isso já mostra que o mundo vai viver um palco de disputa entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E a gente percebe isso claramente. Como assim, pastor? Vai lá, a Caim e Abel. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que Caim, e aí mais uma vez, dizer que é descendente espiritual. Não é físico, tá, gente? Caim era um animal, gente. Perverso. Deus não aceitou nem Caim em seu culto. E disse: muda, Caim. E Caim fez o quê? Matou seu irmão. No lugar de mudar, piorou a situação. Deus diz: ó, Caim, tu vai ficar errante. Ele faz o quê? Desobedece e funda uma cidade. E da descendência de Caim só sai pecinha boa. Mais adiante, um descendente dele inaugura bigamia. Arruma 2 mulheres. E mata 2. Caim matou 1, eu matei 2. Deus amaldiçoou Caim, agora eu que amaldiçoo quem fizer alguma coisa contra mim. Veja que geração é essa. E você já vê ali a contenda que há entre os 2 irmãos. Mais adiante, você começa a ver, a partir de 7 anos, um distanciar das 2 gerações, da geração de Caim e a de 7. Lá na frente, você vê quando diz que os filhos dos homens viram os filhos de Deus, a ideia não é anjos e homens, mas a descendência que Deus está preservando da mulher e a descendência de Caim. Quando houve essa mistura, o negócio não deu muito certo. O negócio ficou ruim, porque começou a perversão, começou novamente o culto a Deus ser totalmente desvirtuado. Vamos lá.
Então, nós vivemos essa tensão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Parece que esse nome é muito forte dizer isso, irmãos, que existe filho de Deus e filho do diabo, mas é isso que a Bíblia ensina. Se você ler a parábola do trigo e do joio, quem é que planta o joio? Quem planta o joio, irmãos? O diabo. Quem planta o trigo? Senhor Jesus. E deixa muito claro, não, deixa aí, quem vai fazer a colheita é o Senhor da colheita. Mas quem plantou o joio foi o inimigo. Então, quem é filho do inimigo é filho do inimigo, quem é filho de Deus é filho de Deus. E eu digo uma coisa mais desafiadora, e aí depois a gente pode, em algum momento, conversar um pouco sobre isso, em outra ocasião. Joio não pode ser trigo, nunca. Joio é joio, trigo é trigo, são distintos. Não pode existir a mudança, a transformação. Vamos lá. Então, ele diz, olha, vai haver uma tensão na terra, e a gente vê essa tensão, irmãos. A gente vê o povo de Israel sendo odiado por muitas nações. 80 que horas? 2 horas da tarde? Até o quê? Não, é sério mesmo. Até 11 horas? Pronto. Mas vou concluir aqui. Percebe, irmãos, que quando você olha para essa realidade, você vê que o mundo vive nessa tensão, porque a gente vive na luta, na batalha entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. A história da igreja mostra isso. Por que o povo de Israel no Antigo Testamento é tão odiado pelas nações? Por que é tão odiado? Por que a igreja ainda hoje é vista, apesar dos seus inúmeros erros que ela cometeu na história, de uma forma tão negativa? Por que tem de todas as formas, às vezes, tentar calar e impedir o avanço da igreja do Senhor? A consequência vai haver desarmonia, tá? Entre meus descendentes e o descendente da serpente. Aí ele disse à mulher, vou multiplicar a dor da tua gravidez. Você vai dar luz tendo dores. Provavelmente não teria isto se não fosse o pecado. A dor pressupõe pecado. E aqui uma questão muito interessante aqui, que a gente precisa entender, que agora há uma mudança no relacionamento do homem com a mulher por conta do pecado. Versículo 16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que é que Deus quis dizer para a mulher? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Existem 3 possibilidades. Primeiro, alguns vão dizer que a mulher agora vai só viver para obedecer ao homem. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, na prática, não se sustenta. Outros vão dizer o seguinte, olha, a ideia aqui que Deus falou o seguinte, que a mulher vai viver apenas para satisfazer o homem na vida no âmbito sexual. Eu também não entendo dessa forma. Eu entendo que agora, por conta do pecado, a mulher teria sérias dificuldades de enxergar o homem como cabeça. E ela desejaria ser o cabeça da família. Ela vai lutar para disputar com o homem a liderança. E aí Deus diz, mas quem vai dominar é o homem. Isso aqui mostra para nós a nossa realidade hoje em dia. A famosa guerra dos sexos. Aonde, às vezes, o homem quer se impor à mulher, e a mulher também quer se impor ao homem. Deus não fez um para se impor a nada. Deus fez a mulher para ser a sua auxiliadora, para ajudá-lo. E o homem para tratá-la, cuidar dela, orientar, preservá-la. Não fez 2 para estar numa disputa. Essa ideia de que a mulher tem que competir com o homem, e o homem não pode deixar a mulher vencer, ou que deve deixar. Meu irmão, isso aí não é bíblico. Isso é consequência do pecado. Deus não fez a mulher para disputar com o homem, e nem o homem para disputar com a mulher. Isso aí advém do pecado, é consequência do pecado. Por isso que o texto diz, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Eu não sei quantos aqui adquiriram o livro que eu escrevi, e no primeiro capítulo eu trato sobre isto. Eu falo um pouco sobre essa realidade, da consequência do pecado na vida do casal. E aí, observe, por conta disso, nós temos homens que vai ser extremamente duro com as suas esposas, tratá-las mal, e vamos ter mulheres que não vão submeter o seu marido. Essa é a ideia
que o pecado trouxe e que Deus está dizendo para a mulher: você vai ter dificuldade em olhar para o seu marido e enxergá-lo como sendo cabeça. Sabe, um dos grandes problemas que eu percebo em alguns casais que Deus tem me dado a graça de orientá-los é justamente essa dificuldade. Tem mulheres que não deixam o seu marido ser o cabeça. E tem maridos que não querem ser o cabeça. Tem esses dois problemas. Minha mãe é viúva. Amanhã, fará 4 anos que meu pai faleceu. E um dia ela ligou para mim chorando. E disse: Deus está me castigando, meu filho. Eu disse: castigando, mãe? O que ficou? Um dia eu falei para ele que se eu fosse o cabeça, as coisas seriam tudo diferente. Eu saberia resolver. E hoje eu vejo que eu não sei fazer nada. Eu não suporto o peso de administrar a família, meu filho. É porque Deus não fez a senhora para isso, minha mãe. Eu tenho acompanhado irmãs viúvas e divorciadas que dizem: pastor, eu não consigo mais, eu não tenho força mais. Eu digo: minha irmã, porque Deus não fez você para ser o cabeça da sua família. Você está sendo, e graças a Deus, porque você está, apesar da coisa que não deveria ser, mas está conseguindo conduzir. Deus não fez a mulher para ser cabeça. Deus fez o homem para ser cabeça. E o que Deus está falando para a mulher é o seguinte: você vai ter dificuldade com isso. Você vai querer tomar as rédeas. E, infelizmente, vai ter homem que vai deixar. Isso vai trazer um peso para você muito grande. Porque Deus não fez a mulher para isto, para liderar. Por que foi que a serpente foi para a mulher e não foi para o homem? Você se perguntou? Por que ele não foi para Adão? Adão, quem tomava as decisões era a mulher ou o homem? Aí eu brinquei hoje ali, né? Primeira vez que a mulher tomou a decisão, o negócio foi difícil, né? Aqui a gente está brincando, mas é uma coisa séria, viu, irmão? Aqui eu não estou, nenhum comentário aqui que as mulheres não podem tomar decisão. Não. A ideia é o seguinte: a serpente foi para a mulher, porque não era a mulher que tinha a capacidade de liderar, tomar decisões importantes para a família, e sim um homem. E o homem deve tomar isso ao lado da sua esposa. Há situações, na minha vida, em boa parte delas, quando eu vou tomar decisões, eu vou conversar com a minha esposa, vou ouvi-la, porque Deus me fez para ser o que? A minha auxiliadora, então ela vai me ajudar. Mas no final, quem toma a decisão? Sou eu. Mas ela vai me ajudar a tomar a decisão. Nós vamos orar juntos. Perceba isso aqui, irmãos. O pecado trouxe problema para a família, para os relacionamentos. Quantos casamentos acabaram por causa disso, irmãos? Quantos casamentos têm se acabado, estão em crise por conta disso? Porque a mulher quer tomar a liderança e o esposo não quer assumir. Algumas querem, eu já ouvi mulheres assim, já ouvi mulher no gabinete: pastor, eu quero que meu marido seja o líder da casa. E o cara: eu não tenho mais tempo para isso não, pastor. Que boboca, né? Mas também tem aqueles que querem se impor e a mulher não tem voz para ver nada. É igual o Estado Islâmico, a mulher fica assim o tempo todo. Não é assim que a Bíblia está ensinando. Não é isso que eu estou falando. Deus deu a você esse privilégio e o pecado afetou isto. E aí isso, observe que isso traz para nós. Irmãos, é a experiência de liderança. Todas as vezes que eu conheço um jovem, um adolescente, que às vezes nos dá um pouco de trabalho, eu sempre digo como é que é a casa dele, que é o reflexo. Às vezes ou outra, meu filho fala: na escola tem uma menina assim, tem um menino assim. Eu vou investigar, geralmente de pais divorciados. Geralmente. Olha como isso afeta a vida. Isso afeta a vida de uma maneira drástica. Queridos irmãos, continuando. E aí Deus chega para Adão, porque eu quero terminar aqui de 11 horas no máximo. E aí Deus chega para Adão e disse: Adão, já que você não assumiu a liderança, ouviu a voz da sua mulher, que aqui não é nem problema ouvir a voz da mulher, o problema é ouvir a voz errada. Não é problema ouvir a voz da mulher, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me entendam errado, o pastor disse que a gente não pode ouvir a mulher. Não disse isso não. Isso é interpretação sua. Assuma a sua interpretação. Eu estou dizendo
que ele ouviu a voz da mulher de forma errada, ou seja, a mulher deu um conselho errado, ou sugeriu algo errado, ele foi e acatou. A gente não tem que acatar de ninguém coisa errada, meu irmão. E aí ele, quando ouviu isso, ele disse, olha, porque você ouviu a voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra. Sabe por que está na terra onde às vezes planta, não dá, chove em regiões, não chove em outras, às vezes dá chuva demais, vento demais, só quente demais, é o pecado. O pecado afetou a terra. Olha o que o texto diz, maldita é a terra, Deus amaldiçoou. Outra coisa importante, irmãos, eu sei que dizer que Deus amaldiçoou soa para a gente forte, mas a Bíblia está dizendo que foi Deus que lançou a maldição sobre a serpente, sobre a mulher, sobre a terra e sobre o homem. Deus lançou as maldições. O único que pode amaldiçoar é Deus, na verdade. E mais ninguém. Ordenaste não comesse, maldita é a terra, por causa dela, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Outra coisa importante, trabalho não é consequência do pecado, tá, irmãos? Deus não fez Adão para ser preguiçoso. Como é que Deus colocou no jardim para cultivar? Como é que cultiva as coisas? É sentado? Você acha, me permita usar a caricatura errônea, às vezes, do baiano, né? Você acha que Adão estava numa rede lá, aí vinha um pássaro, trazia um cacho de uva, ele chupava e dizia, obrigado. Ele tinha que trabalhar, meu irmão. O trabalho que Adão ia fazer cultivando o jardim era para quem? Para Deus. Eu gosto de dizer isso. Eu sou um cara novo, tá, irmãos? Só tenho 38 anos. Alguns dizem que eu sou gato, não na aparência, tá? Documento errado, sabe? É linguagem de jogador, né? Gato, né? Alterado o documento. Diz que eu sou mais velho. Sou mais velho, pastor, porque o senhor conhece de história da igreja, de hino antigo, não é brincadeira. Mas eu ainda acompanho uma época que culto era chamado de trabalho. Mas por que chamava de trabalho? Trabalho de oração, trabalho de evangelismo, trabalho disso. Porque a ideia, estou fazendo para quem? Para Deus. Sabia que a gente precisa resgatar isso? Você que trabalha amanhã, você vai trabalhar, é para Deus. Deus te deu esse trabalho para te manter e para você glorificar Ele. Você tem ideia, pelo seu trabalho, Deus pode usar você para abençoar tantas vidas, você não tem nem ideia. Quer ver uma área que Deus usa muito para abençoar pessoas? É quem trabalha na área da saúde. Você não tem ideia do quanto Deus usa você. Aquele pessoal que trabalha na recepção já ajudou tanta gente. Já conseguiu marcar cirurgia de pessoas, já conseguiu ajudar. Você não tem ideia de quantas pessoas foram curadas, salvas pela vida dessas pessoas. Então, quando você for trabalhar amanhã, quando você sair, não diga, vai eu trabalhar, se não fosse Adão. Não, meu irmão, não foi isso não. Se fosse eles, continuaria trabalhando do mesmo jeito, agora não ia ter o cansaço. Não ia ter o patrão comendo teu juízo, xingando você, tendo assédio moral. Né? Aí você sai e diz, Senhor, obrigado, porque eu vou te servir lá onde eu trabalho. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Quem ensina? Tem alguém professor? Pastor é professor. Cara, eu sou grato a Deus pelos meus professores. Se eu estou aqui falando com vocês, é que um dia alguém me ensinou a ler. É porque um dia alguém me ensinou muita coisa. É que eu tive professores do seminário, eu sou grato a Deus por causa... Até aqueles que eu discordava muito deles, eu sou grato a Deus, porque me ensinou a ter um filtro. Quem aqui é cozinheiro? As irmãs não cozinham em casa não, é? Compra marmita, é? Ah, não recebe. Ah, entendi. Entendi, irmã. Mas quem cozinha? Vamos lá, quem cozinha aqui? Rapaz, você está alimentando sua família. Deus está usando você para alimentar seus filhos, seu esposo. Faça isso com amor. Eu sei que às vezes seu filho não vai dizer assim, obrigado, não, porque a comida estava delícia. Eu sei que seu filho não vai dizer isso para você. Nem sempre vai dizer isso. Eu sei que sua esposa vai dizer assim, mas meu amor, que comida é essa? O senhor me surpreendeu. Às vezes ele vai fazer isso, porque está depositando para depois sacar. Alguém entendeu? Alguém entendeu, né? Depositando para depois sacar. Eu digo sempre lá em casa, vou depositar todo dia para sacar. Pode, né? Ok. É só esse tempo primeiro. Imagina só, irmãos, você que é motorista. Você que é motorista.
Você que conduz pessoas. Você que é pedreiro. Tem uns que é bronca, mas tem uns que é bênção de Deus. Constrói casa para sua família habitar, estar morando em segurança. Você que trabalha na área de tecnologia hoje em dia, a gente não pode excluir a tecnologia, né? Imagina só a tecnologia hoje, nossa vida sem a tecnologia. Imagina só um dia você sem celular, você fica louco, né? Eu preciso do celular, preciso ligar. Hoje em dia, sem celular, você... Enfim, o banco está no seu celular, seu documento está no seu celular, tudo no celular. Então, o trabalho não deve ser encarado como uma coisa ruim, mas as consequências dele, o enfado, né? O camarada, não sei se é relado aqui, mas, por exemplo, no Recife, em Natal, sai de 6 da manhã, pega um ônibus, vai trabalhar de 8 horas, já chega atrasado ainda, ônibus lotado. E ainda, às vezes, corre o risco das facções dizer, hoje não vai ter linha do ônibus aqui nesse bairro. Aí o camarada vai ter que ir para outro bairro pegar o ônibus, ou pegar Uber, ou, enfim, não ir trabalhar. Olha o que diz o versículo 18, ela produzirá a terra cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás do teu pão, que o tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó e o pó tornará. Aqui mostra, você um dia vai morrer. Então, irmãos, e por último, Deus expulsou o homem do jardim, do paraíso. Paraíso não é lugar para pecador. Paraíso não é lugar para homens que desobedeceram a Deus. Versículo 23. O Senhor, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lançar a terra que fora tomada. Expulsou o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui é tão sério. Deus expulsa e disse, se eu não colocar um anjo aqui, esses caras vão querer voltar. Aí coloca um anjo lá com uma espada. Ele não, se eu deixar isso aqui aberto, eles vão entrar aqui. E vão aprontar de novo aqui dentro. Aí Deus vai e fecha lá o jardim. Observe, irmãos. Olha o pecado, o quanto ele afeta a nossa vida como um todo. A única maneira de nós termos a solução de todos esses problemas é por meio de Cristo Jesus. Quando Cristo morre na cruz, o pecado de Adão, que era uma transgressão da lei, faz com que Cristo pague essa transgressão da lei. Ele é condenado no lugar do pecador. O pecado que agora é um débito é pago por Jesus, porque o homem passa a dever uma conduta a Deus e não consegue pagar essa conduta. O pecado que era uma agressão a Deus, Cristo faz essa pacificação entre Deus e o homem. Então, só por meio do Senhor Jesus é que nós podemos um dia voltar para esse paraíso, para esse jardim. Então, quero concluir dizendo duas coisas a vocês. Primeiro, vivemos em um mundo caído. Por isso, tudo à nossa volta é influenciado e reflete essa queda. Nosso relacionamento com nossos irmãos, no casamento, com nossos filhos, com nossa profissão, com esse mundo. Né? Esse texto aqui dá muito também para a gente trabalhar um pouco sobre o meio ambiente. Tudo é afetado pelo pecado. A nossa vida com Deus é afetada pelo pecado. E por isso nós não merecemos estar no paraíso. Mas uma boa notícia é que Deus enviou Jesus para resolver esse problema. E todos aqueles que nele crê já estão salvos em Cristo Jesus. Espero que os irmãos compreendam que o capítulo 3 de Gênesis ele é fundamental para a fé cristã e para moldar a nossa visão de mundo, de como devemos enxergar as coisas ao nosso derredor. Casamento, relacionamento, igreja, trabalho e tantas outras coisas. Amém? Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Aí, 10 minutos eu ganhei ainda aí. Quem é? Presbítero Enio. Sim, irmãos, para quem não viu, né? Eu vim acompanhar